aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Meu nome é Laura e na aula de hoje nós vamos estudar concepções gerais sobre filosofia política, quase um resumo de filosofia política. Hoje nós vamos definir o que é essa filosofia política, quais são as suas reflexões, os seus questionamentos e a contribuição de alguns filósofos, como o Platão e o Maquiavel. Mas antes de começar as explicações sobre filosofia política, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho para você receber notificação quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Faça comentários com sugestões de temas para vídeos, fazendo perguntas. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa videoaula. E também compartilhe com outras pessoas essa videoaula para ajudar o canal a crescer. E também na descrição vai ter vários links de vários livros que estão relacionados ao tema debatido na videoaula. Política é tudo aquilo que diz respeito aos cidadãos e ao governo, à sociedade e ao governo. A filosofia política, ela vem trazendo análises sobre essas relações entre a sociedade e os cidadãos, as formas de poder e como esse poder é exercido, os sistemas de governo e a validade das decisões políticas, entre outros questionamentos, entre outros objetos de análise. Aqui no canal já tem uma videoaula falando sobre política, mas o foco dela foi mais os sistemas de governo. Foi falando sobre a ditadura e a democracia, definindo esses dois sistemas de governo, suas diferenças, suas consequências dentro da sociedade, suas divisões, entre outras características da ditadura e da democracia. O link vai estar aqui no card para vocês assistirem. A filosofia política é uma área de pesquisa que está diretamente relacionada com a realidade dos seres humanos, com seus valores, suas relações de poder, sua noção de justiça e a sua organização social. A política, então, ela se refere às ações do governo em uma sociedade. É a relação entre o Estado e a sociedade. E a filosofia política, ela vem para questionar os fundamentos da política. Qual é a relação da política com as desigualdades sociais? O ser humano, ele é naturalmente um ser político ou essa sociedade política é uma construção artificial? Ela é feita através de um contrato? A política, ela visa o bem comum ou ela é dominada por uma parcela da sociedade? Essas questões, entre tantas outras, é que vão ser debatidas, discutidas dentro da filosofia política. Um dos problemas que persiste na filosofia política é o questionamento se a política é uma realidade natural ou artificial. O que isso significa? Eles querem saber se a política, a sociedade política, ela é resultado da natureza humana, é uma construção natural dos seres humanos, ou ela é um produto de um contrato social. Para filósofos como o Aristóteles e o Karl Marx, a política faz parte da natureza humana. Na sua obra A Política, o Aristóteles fala que a política está inserida na natureza humana, a política é algo natural do ser humano. Ele diz que a gente não consegue entender a humanidade fora da vida social. O ser humano, para o Aristóteles, ele é naturalmente destinado a exercer a sua humanidade na política. O filósofo Karl Marx entende que a essência do ser humano está na sua condição de ser social e histórico. Os seres humanos estão em uma relação entre si que é permanente.
O poder político, ele é institucionalizado pelo Estado, e o Estado nada mais é do que um instrumento de realização dos interesses da classe dominante. Para você entender melhor essa filosofia do Karl Marx, eu vou deixar aqui no card o link da videoaula de filosofia sobre o Karl Marx para você entender melhor esse materialismo histórico. Porém, alguns filósofos conhecidos como contratualistas, eles entendem que a política tem origem em um contrato social, em um pacto que vai além da natureza humana. São eles Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Aqui no canal já tem videoaula sobre esses três filósofos e eu vou deixar o link das videoaulas aqui no card para vocês assistirem depois, porque essas videoaulas vão detalhar, vão aprofundar essa teoria contratualista e vocês vão entender melhor a filosofia política dos contratualistas, do John Locke, do Jean-Jacques Rousseau e do Thomas Hobbes. Esses filósofos, os contratualistas, eles entendem que a sociedade política é fundamentada por um contrato realizado entre os seres humanos, porque para eles a política não é um conceito que tem relação com a natureza humana. A política não tem relação com a natureza humana, porque os seres humanos não são naturalmente dispostos a conviver politicamente em uma sociedade. Outra questão debatida dentro da filosofia política é a natureza da política. A política, ela se define pela busca do bem comum ou pelo exercício do poder? Nas filosofias de Platão e Aristóteles, há a noção de que na sociedade política predominam a harmonia e o bem comum. Mas para Nicolau Maquiavel, ele entende que a política é uma manifestação institucional dos conflitos sociais e tem uma atividade centrada no exercício do poder. Na obra A República, o Platão diz que o ser humano ele é essencialmente alma e que existem três tipos de alma: a alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional. A alma concupiscente, ela está ligada aos desejos carnais. A alma irascível, ela tem relação com as paixões e a alma racional, ela está ligada à sabedoria, ao conhecimento. Daí, a partir daí, dessa classificação da alma, o Platão ele cria a teoria do rei filósofo. O que é essa teoria? Nessa teoria do rei filósofo, o Platão vai dizer que na sociedade política deve existir um governante que preze pelo bem comum e pela harmonia. E esse governante, ele deve ter alma racional. Por que ele deve ter alma racional? Porque o governante, ele deve ter sabedoria, conhecimento, ele deve carregar em si a verdade, o saber, para poder manter, para fazer ações que preze pelo bem comum, pela harmonia na sociedade. Tendo isso em consideração, o Platão vai dizer que quem deveria ser governante é o filósofo, porque um filósofo ele tem uma alma racional, porque o filósofo carrega em si a verdade, a sabedoria, o conhecimento. Então o filósofo vai saber tomar decisões políticas que preze pelo bem comum, porque ele tem a sabedoria dentro de si, ele tem uma alma racional. Levando isso em consideração, a gente pode dizer que o Platão ele não defende um regime democrático. Ele não defende no sentido de que ele diz que não é qualquer pessoa que se pode
tornar um político, um governante, o chefe do Estado. Apenas a pessoa que tem a alma racional é que pode exercer essa função, é que pode ser um governante, um chefe de Estado. Então é nesse sentido que a gente pode dizer que o Platão não defende um regime democrático por causa dessa teoria do rei filósofo. O Maquiavel, ele vai classificar essa filosofia platônica como uma teoria filosófica idealista, porque o Platão traz teses e teorias políticas utópicas, porque ele fala sobre uma realidade política que nunca existiu e nem vai vir a existir. É uma política que está fora da realidade do ser humano. Pensando nisso, o Maquiavel, ele propõe o realismo político, que são reflexões baseadas na experiência socio-histórica da humanidade. O Maquiavel, ele vai analisar a política como ela é e não como ela deveria ser. Ao analisar a história da humanidade, o Maquiavel vai concluir que o ser humano é o mesmo. O ser humano, ele não muda ao longo do tempo, porque o ser humano, ele é ingrato, ambicioso e interesseiro. O ser humano, ele não é confiável, por mais que existem qualidades positivas na humanidade. E pensando nisso, nessas características do ser humano, o Maquiavel vai se questionar se para um governante é melhor ele ser temido ou ele ser amado pelo povo. Considerando que o ser humano não é confiável, o governante não pode contar com a lealdade e a honestidade do cidadão. Então, entre ser amado e ser temido pelo povo, o governante deve escolher ser temido pelo povo, porque só o amor não vai garantir que o cidadão se rebele contra o governo. Só o amor não garante que vai haver ações que contestam o poder do governante. Já quando o governante escolhe ser temido, quando há temor no governo, o cidadão ele vai pensar antes de agir, porque o temor ele se torna um obstáculo. Quando há o temor, o cidadão ele vai pensar nos riscos de punição e castigo caso ele promova uma rebelião ou uma ação que conteste o poder do governante. Mas quando o governante escolhe ser temido do que ser amado, isso não significa que ele não pode também ser amado pelo seu povo, pelo cidadão. Porque o governante ele deve evitar sentimentos como o ódio e o desprezo. Ele deve evitar que esses dois sentimentos sejam sentidos, manifestados pelo povo, porque o ódio e o desprezo, ele causa uma instabilidade no poder. O poder do governante, ele é seguro e estável quando o governante é ao mesmo tempo temido e amado pelo seu povo. A filosofia política de Maquiavel, então, ela se concentra nessa questão do exercício do poder. Quais são as razões que levam à estabilidade ou à instabilidade do governante e quais são os mecanismos que vão fazer com que o governante se mantenha no poder para manter também a ordem da vida social. Essa então foi a videoaula de filosofia dessa semana. No card está cheio de links de outras videoaulas que falam sobre a filosofia política para você entender melhor desse assunto. Lembrando que na descrição do vídeo também tem link de livros que vão te ajudar a entender melhor esse pensamento filosófico, esse questionamento sobre a política dentro da filosofia. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês daqui 15 dias para outra videoaula de História.
bons estudos e até mais!